seja assim, que sobre ti o seu rosto resplandeça e te dê a paz. E te dê Um cordial bom dia a todos e a todas. Eu quero saudá-los com o lema da semana que hoje se inicia. Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Palavras de Atos, capítulo 1, o versículo 8. Nós queremos saudar a todos e a todas que assistem este culto do domingo de Pentecostes. Nesta celebração, daremos atenção especial à campanha missionária Vai e Vem, já tão conhecida de todos nós. Também lembramos do encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que neste ano abordou o tema Gentileza gera gentileza. Celebramos mais uma vez, transmitindo pelo canal do YouTube do Sínodo Paranapanema. Convido a cantarmos o hino Vem Espírito Divino. Nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Convido a termos um momento de oração. Amado Deus e Pai, diante de Ti nos colocamos em oração para Te agradecer por mais este dia que o Senhor presenteia a cada um de nós. Como é bom, Senhor, mesmo em meio a toda esta situação de pandemia, sabermos que somos cuidados por Ti. Também queremos confessar a Ti todos os nossos pecados. Quantas vezes temos nos desviado de Tua palavra e de Teus mandamentos? Somos egoístas e não olhamos para o sofrimento do nosso próximo. Por isso, como comunidade cristã que reconhece o seu pecado, nos colocamos diante de Tua presença, por meio de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, clamando pelo perdão. Amém. A palavra de Deus nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Palavras de 1 João, capítulo 1, os versículos 8 e 9. Para todos aqueles que confessarem os seus pecados, eu anuncio o perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento de dor e sofrimento, onde muitos choram e sofrem pela ameaça do coronavírus, onde nós tememos em relação ao nosso futuro e à nossa saúde, nós queremos elevar os nossos pensamentos a Deus e clamar pela paz no mundo. E isto através do cântico, pelas dores deste mundo ao Senhor, imploramos piedade. Queremos aclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia. Leitura do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Nos preparando para a pregação, vamos cantar o hino Ontem, Hoje e Sempre. Aleluia.
Irmãos e irmãs, convido para um momento de oração. Feche os seus olhos, recline a sua cabeça. Senhor nosso Deus, gratos somos por este dia, gratos somos pelo domingo que recebemos, gratos somos pelo dia de Pentecostes. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra possa chegar ao nosso coração, que a Tua palavra possa fazer morada em nossa vida, que assim ela possa nos inspirar, que ela possa nos fortalecer, que ela possa nos animar. Senhor nosso Deus, gratos somos pela vida, pela proteção, pela segurança, pela saúde, por cada uma das dádivas com as quais Tu nos tens conduzido e abençoado. Sê conosco nesta celebração, sê conosco neste domingo, assim como tem sido em todos os dias da nossa vida. Por Cristo Jesus pedimos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Texto de pregação para este domingo nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, os versículos 12 e 13, onde a palavra de Deus nos diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos no domingo de Pentecostes, aniversário da Igreja. Pentecostes é um dia especial de alegria, dia de celebrar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que vem para o nosso meio, que vem para fortalecer e animar, que vem para encher de vida e sustentar para a caminhada que nem sempre é fácil de ser seguida, especialmente neste tempo de pandemia de Covid-19 que vivemos. Domingo de Pentecostes deve fazer pensar no sentido de ser comunidade, no sentido de ser corpo de Cristo a serviço da vida, da justiça, da dignidade. Deve fazer pensar sobre nosso papel neste corpo, no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 13, mostra que somos membros e juntos formamos um corpo. Sabemos que no corpo cada membro, cada parte tem função diferente, porém todos são de grande importância. Não há ordem de hierarquia e de importância. Quando machucamos a mão, por exemplo, nós desejamos arrancá-la? Não é este o nosso desejo, mas nós desejamos que ela seja curada. Dessa maneira, devemos agir com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, que juntamente conosco formam o corpo, formam a comunidade. Cristo, irmãos e irmãs, Cristo deseja que sejamos o seu corpo. Em seus dias na terra, seus olhos viram sofrimento e viram necessidade. Seus pés o levaram até as pessoas que dele necessitavam. Suas mãos abençoam aqueles que estavam em necessidade. Ele proclama palavras consoladoras e palavras de esperança. Tinha ouvidos que ouviam as necessidades daqueles que sofriam. Pentecostes vem lembrar que Cristo nos dá a honra de sermos instrumentos, a honra de sermos ferramentas de sua atuação. Uma ferramenta, quando deixada de lado, quando não usada, ela não tem sentido, não faz nenhum sentido. É o mesmo que ganhar um presente e guardar no armário. Isto também não tem sentido. Mas se usarmos a ferramenta, se usarmos o presente, este tem a oportunidade de cumprir a sua razão de ser.
Irmãos e irmãs, o corpo é composto por diferentes partes que devem necessariamente atuar em conjunto para formar unidade. Cada parte do corpo é importante. Assim é na comunidade. Todos, todas têm papel, todos e todas têm espaço e dons que devem ser colocados a serviço. Quando isso ocorre, a obra de Deus se realiza com mais vigor, com mais força. Quando servimos, o corpo de Cristo se torna mais forte, se torna mais robusto e passa a fazer a diferença. Dá testemunho saudável, promove vida, promove renovação, mas nesse mundo contraditório e cheio de ofertas, precisamos ser cautelosos para agirmos de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, e não com aquilo que são as nossas ambições, as ambições humanas. Irmãos e irmãs, todas nós somos chamados a atuar como o corpo de Cristo a serviço da vida. Como fazer isto? Visitando, consolando, dando testemunho da boa nova, falando do amor de Deus pela sua criação, zelando pela criação de Deus que é presente a nosso favor e que nos serve, colocando dons a serviço da vida, dons a serviço da comunidade. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo a IECLB lança mais uma etapa da campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem. Também por meio desta campanha, também por meio de nossa integração nessa campanha, nós podemos servir. Os valores levantados sustentam trabalhos de norte a sul, trabalhos que anunciam o Evangelho, que fortalecem a fé, a esperança e o amor em meio às dificuldades. Nestas e em outras atividades nas quais nós podemos nos envolver, Cristo vem para este mundo. Cristo vem para perto de nós, transforma realidades, transforma vidas, promove a paz e promove a justiça. Irmãos e irmãs, Jesus andava em grupo e Jesus deu a Pedro a missão de criar comunidade, a missão de estabelecer a igreja. Essa criação é algo único e extrapolou divisas. A vai e vem é a possibilidade de cada uma de nós se integrar nessa caminhada iniciada no passado, mas muito atual e extremamente desafiadora nos dias que nós vivemos. Em todos os lugares, Deus enviou o Espírito Santo para agir. Por isso a Igreja de Cristo cresceu, por isso a Igreja de Cristo cresce e deve continuar crescendo. E temos que participar dessa jornada servindo com os nossos dons, servindo com as nossas capacidades e servindo também por meio dos nossos recursos ofertados. Da mesma forma como Deus, no momento da criação, assoprou o sopro da vida, sem o qual nada somos. De tal modo, Cristo quer assoprar sobre cada um e cada uma de nós, nossas comunidades, nossas famílias, o seu Santo Espírito, para que sejamos aptos, para que estejamos prontos e dispostas para a edificação do seu corpo. É dessa forma que Deus nos quer ajudar, para que nós também possamos ajudá-lo. Sem a sua ajuda, sem a luz do seu Santo Espírito, nada somos e nada conseguimos. Queridos irmãos, queridas irmãs, às vezes achamos que uma comunidade cristã é medida por sua capacidade de construir, por sua capacidade de estruturas físicas e casas e de adquirir bens. Não é por aí. Como comunidade cristã pura, genuína e profunda, precisamos ser corpo de Cristo, observando o que é bom, observando o que é importante para Deus. Como está
a oração e a meditação na sua comunidade? Qual o espaço da palavra de Deus na sua vida? Onde e de que forma serves com os teus dons? De que forma estamos a serviço da justiça e da vida nesse mundo conturbado que temos diante de nós? No mundo, queridos irmãos, no mundo em que vivemos, são poucos os que são especialistas em muitas coisas. Em algumas áreas, isso é diferente. Por exemplo, na área da medicina, isso é bastante perceptível. Há um médico especialista para cada parte do nosso corpo, para cada situação que se apresenta. Mas, queridos irmãos e irmãs, em uma comunidade não é assim, porque Deus não quis que fosse. Dos pastores e pastoras, muitas vezes se espera que sejam especialistas em tudo. Especialistas na música, na pregação, no aconselhamento, na visitação, na edificação de comunidade. Especialistas em trazer de volta para a comunidade aqueles que por alguma razão e motivo se afastaram. Especialistas em alcançar novos membros e por aí afora. Será que temos tudo isso? Será que somos capazes de tudo isso? E qual é então o papel dos membros nas comunidades? Irmãos e irmãs, verdade é que cada cristão, cada batizado, cada integrante da família de Jesus é chamada a colocar o seu dom a serviço, desempenhando o que o reformador da igreja, Martim Lutero, chamou e definiu como sacerdócio geral de todos os crentes. Então, quais são os seus dons? Como eles estão servindo na comunidade? Como eles estão servindo para o corpo de Cristo? Fato é que muitos se mantêm à margem, não colocam dons, não colocam capacidades a serviço de Deus. E você? Onde e de que forma serves com os dons que Deus te concedeu, que Ele te presenteou? Às vezes, um espera pelo outro. Assim, as coisas deixam de acontecer. Daí o corpo de Cristo fica minguado, fica desnutrido, fica enfermo. Tem o seu crescimento bastante comprometido. Não é isso que Deus espera de nós na comunidade e na igreja. Se uma das partes de um corpo estiver com problema, se uma das partes estiver enferma, o restante do corpo sofre. O mesmo se dá com a comunidade, o mesmo ocorre com o corpo de Cristo. Se alguém não participa, se alguém não coloca os seus dons a serviço, acaba sobrecarregando o pastor, a pastora, o presbitério ou aqueles que se dispõem a ser ferramentas de Deus a serviço da vida. Por isso, irmão e irmã, por isso pense, está servindo? Como? Onde? Em que gostarias de te engajar na comunidade? Sempre que há alguém na comunidade que esteja sobrecarregado, significa que há alguém que está descansando além do necessário. E a proposta de Deus é diferente. A proposta de Deus, neste sentido, é outra. Servir a Deus não pode ser pura vaidade, não pode ser para vaidade própria ou para comparação com irmãos e irmãs. Ninguém precisa saber de tudo, mas aquilo que sabe, aquilo que domina, isto deve estar a serviço do corpo de Deus. No corpo de Cristo, na comunidade cristã, é importante, é essencial descobrir o que eu posso fazer, o que eu sei fazer bem, onde eu posso ser útil, onde as minhas mãos serão a melhor ferramenta a serviço do Senhor nosso Deus e do seu reino. Domingo de Pentecostes desafia, chama e convida a fazer esta reflexão. O Espírito de Deus desperta para que participemos na descoberta dos dons,
Precisamos mutuamente de um corpo ágil, livre de doença e disposto a ser sal da terra e luz do mundo, disposto a temperar essa sociedade na qual vivemos. Foi para isso que Jesus deu a sua vida a nosso favor. Cada qual é parte do corpo de Cristo, e com isto deve se alegrar, e com isto e por isto deve buscar servir, testemunhar e anunciar. Deve se envolver, colocar a serviço. Dons devem e precisam ser descobertos, devem ser ensaiados e exercitados. A pequena criança aprende a falar e andar, vendo os adultos caminhar e falar. O plano de Deus é que sejamos ferramentas vivas a serviço da comunidade, a serviço do reino. Cada membro é importante na função que está. Numa comunidade, não podemos dizer a nenhuma pessoa: obrigado, obrigada, aqui não precisamos de você. Na comunidade e também fora dela, temos que valorizar os que diante do mundo não têm valor, os pobres, os desestruturados, aqueles que estão angustiados, doentes, os enlutados, os idosos, as pessoas com deficiência, as milhares de famílias que sofrem o luto em decorrência do Covid-19 em nosso país. A lista, irmãos e irmãs, é grande, mas isso é a razão de ser da igreja. E por isto, alegres, celebramos este domingo de Pentecostes. Que o Espírito Santo de Deus, que Ele nos fortaleça, que Ele nos inspire e anime para servir e para caminhar. É Pentecostes. A força do Espírito Santo de Deus age e está conosco, assim como cantamos no hino 76. Espírito e verdade em nós vem habitar, difunde a claridade, o mal vem afastar. Concede-nos firmeza, paciência, fé, poder, de em ti toda a pobreza e timidez vencer. Que assim seja. Amém. Nós ouvimos a palavra de Deus e a ela queremos responder, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, assim como já dito ao longo da pregação, neste domingo de Pentecostes, 31 de maio, a IECLB lança mais uma campanha Vai e Vem. Visa arrecadar fundos e valores a serem aplicados em trabalhos missionários espalhados ao longo dos 18 sínodos. Cada comunidade, ao longo desta semana, recebeu informações, recebeu uma motivação. Cada comunidade, cada membro, cada um de vocês é chamado, é convidado a se integrar, a participar e a ofertar para esta campanha. E para o lançamento desta campanha, nós vamos ouvir, na continuidade, a fala da pastora presidente da IECLB, pastora Silvia Beatrice Gens. No dia da Ascensão, Jesus prometeu para as pessoas que o seguiam: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. No dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu.
O Espírito Santo veio e assim nasceu a Igreja Cristã. Por isto, Pentecostes é considerado o aniversário da Igreja. E a ISLB é a Igreja Cristã de confissão luterana e fruto da ação do Espírito Santo. Este é um dia de festa para nós. Pela ação do Espírito Santo, pessoas diferentes se reúnem e fazem parte do mesmo corpo de Cristo. No corpo de Cristo, aprendemos, ensinamos, oramos, louvamos, servimos. Assim é a ISLB. Pessoas diferentes unidas pelo Espírito na mesma fé e no mesmo objetivo. A ISLB é formada por 18 sínodos e está presente em todas as regiões do Brasil. Temos sínodos que abrangem diversos estados. Em alguns casos, a distância entre paróquias passa de 1.000 quilômetros. Outros sínodos são geograficamente pequenos e as pessoas conseguem se reunir com mais facilidade. Alguns sínodos têm mais membros, outros têm menos membros. Alguns têm condições financeiras melhores, outros precisam de auxílio. Somos diferentes, mas o mesmo Espírito e o mesmo batismo nos unem. No ano passado, tivemos muitos encontros presenciais na ISLB, cultos, estudos bíblicos, grupos, reuniões, palestras, seminários. O Espírito Santo nos movia para realizar diversos trabalhos. Neste ano, houve poucos encontros presenciais. Cancelamos atividades porque precisamos do distanciamento social para conter a pandemia de Covid-19. Mas o Espírito Santo continua agindo e nos movendo. Agora experimentamos comunhão de outro jeito. No distanciamento social, o Espírito Santo nos move para encontrar novas formas de viver a fé e ajudar as pessoas. Sim, o Espírito continua agindo. Na Igreja Luterana, nós reconhecemos que o Espírito Santo é concedido no batismo. Nós somos pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isto, Martinho Lutero escreveu que o batismo é um banho do novo nascimento no Espírito Santo. A ação do Espírito Santo promove amor, alegria, paz, bondade. Pela ação do Espírito Santo podemos testemunhar e viver em comunhão. Uma das formas de testemunho acontece no apoio à campanha Vai e Vem. Através dessa campanha, mantemos diversos projetos missionários. Que o Espírito Santo nos motive a apoiar a campanha Vai e Vem. Pedimos que o Espírito Santo nos mova para agir em solidariedade com as comunidades fragilizadas e com as pessoas em necessidade. Não podemos esquecer das milhares de vítimas desta pandemia. Não podemos esquecer das pessoas que não têm emprego e daquelas que arriscam a vida porque precisam trabalhar. Não podemos esquecer das pessoas que sofrem violência no lar e daquelas que não têm casa para morar. O Espírito de Deus é espírito profético que denuncia o pecado, a violência, a ganância, a destruição da criação divina. Pelo Espírito não podemos nos calar diante das injustiças. Num tempo de mentiras, clamamos: Espírito Verdade, em nós vem habitar. Num tempo de sofrimento, clamamos: Consolador querido, ampara-nos na dor. Porque fomos batizadas e batizados, clamamos: ó, faze que anunciemos ao mundo o teu fulgor. Nosso objetivo na ISLB é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, viver o Evangelho, promover a paz, a justiça e o amor. Que o Espírito Santo nos permita permanecer firmes nesse objetivo. Ó Santo Espírito, dá-nos fé, firmeza, vigor. Abençoado dia de Pentecostes.
Irmãos e irmãs, é tão bom estarmos juntos em culto, ainda que virtualmente. Sou o pastor Rudolf Fonsina e falo a vocês a partir da Igreja do Bom Pastor, em Curitiba. Mesmo que não possamos nos encontrar ainda, e mesmo que nos encontremos, ainda não podemos nos abraçar ou cumprimentar por um aperto de mãos. É uma situação estranha. A maioria das comunidades permanece em atividades apenas à distância, outras abrem para alguns eventos com muita cautela. Estamos descobrindo novos jeitos de ser igreja. Ministros e ministras, presbíteros e presbíteras, musicistas estão trabalhando duro há semanas para que possamos continuar sendo igreja em comunhão, com celebrações, orações, estudos, debates, entre outras atividades. Precisamos mais do que nunca de todos os dons que nossos membros têm para colocar a serviço do reino de Deus. As comunidades cuidam de quem mais precisa de apoio espiritual e material neste momento. Gentileza gera gentileza, como diz com propriedade o lema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O trabalho da igreja, portanto, continua, e para tanto precisamos das vossas ofertas. Não deixem de contribuir a cada mês para a nossa igreja, somente porque não nos encontramos. Entendemos se alguns não podem sustentar a importância de sua contribuição anterior, porque as contas apertam e talvez a receita tenha diminuído. Mesmo assim, sempre podemos oferecer algo. Seus ministros e presbíteros poderão orientá-los como fazer uma contribuição por depósito, por transferência ou por boleto. Neste momento de crise, a solidariedade e colaboração também financeira é mais importante do que nunca. Que Deus abençoe a tua oferta. Também temos a oferta do Pentecostes, dirigido ao Fundo de Missão no país, pastor Homero Severo Pinto. Como ouvimos bem na prédica do pastor Daí, a missão de Deus é nossa paixão. E a paixão de Deus é a nossa missão. O fundo contribui diretamente para o fortalecimento do planejamento missionário para a missão nas comunidades, especialmente na qualificação de lideranças. Com as ações de missão e com nosso apoio, nós dispomos a ser instrumento do agir de Deus. Que Deus abençoe as pessoas doadoras e as doações. Pensamos neste momento em todas e todos que sofrem por doença, por solidão, tristeza, por ter perdido alguém perto ou por outra razão. Pensamos nos irmãos e nas irmãs, pensamos em nossa nação, em todos os seres humanos, em toda a criação. Nos juntamos a todas as igrejas cristãs, utilizando as palavras da oração que foi preparada para a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Foi preparada por pessoas cristãs na ilha de Malta, onde Paulo, preso pelo Império Romano e a caminho da capital romana, naufragou com quase 300 pessoas, entre soldados, marinheiros e prisioneiros. Confortou os demais com sua confiança em Deus e com seus bons conselhos, em meio ao mar aterrorizante. E assim, em meio à nossa crise atual, cuidemos uns dos outros e levantemos nossas vozes com confiança a Deus em oração. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossa cabeça. Acendemos grandes fogueiras nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias. Acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiadas e refugiados, sem teto, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos juntos a nosso Deus uno e trino. Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem e partilham,
Deus das mãos que cuidam, que juntam, que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que, na humanidade inteira, gentileza gere gentileza. Nos juntamos agora nas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Neste final de culto, nesta festa de Pentecostes, neste dia de nascimento da igreja, seguimos os passos dos apóstolos para levar a palavra de Deus a todo o mundo, sob a bênção de Deus. Onde for que estejamos, vamos abrir nossas mãos para cima, num sinal de acolhida e recebimento da bênção. Que o vento sopre suave sobre tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça teu coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair de teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar a teus ouvidos seja recebida com carinho e possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para nossas vidas. Assim nos abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãs, queridas irmãs, que tenham uma ótima e abençoada semana de Pentecostes.